A segunda série, nessa 10ª aula, vamos ver aqui um conceito muito especial, que é o conceito de calor sensível. Então, na aula anterior, nós vimos o que é calor, né? Vocês lembram o que é calor? É sempre uma energia que é transferida de um corpo para o outro. Esses corpos precisam estar em temperaturas distintas, né? Sempre vai surgir essa energia, esse calor, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? E o calor sensível? O calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura de um corpo. Isso é muito importante, hein? Olha só, o calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura de um corpo. Então, observe aqui. Claro, se eu tenho um corpo com grande massa, a quantidade de calor que eu tenho que dar para esse corpo tem que ser grande também. Agora, se eu tenho um corpo de pequena massa, a quantidade de calor que eu tenho que dar para esse corpo vai ter que ser o quê? Menor também. Então, posso chegar à conclusão que quantidade de calor é uma grandeza diretamente proporcional à massa do corpo. Quanto maior a massa, maior vai ser a quantidade de calor. E também, qual é a outra conclusão que eu posso chegar? Se eu aumento a quantidade de calor, a variação de temperatura desse corpo também vai ter que ser maior, tá? Então, se eu tiro calor, a variação de temperatura desse corpo também vai ter que ser menor, tá? Então, variação de temperatura e quantidade de calor, esse calor é o calor sensível, tá? Também vai ter que ser diretamente proporcional. Então, eu tenho duas relações aqui, eu posso juntar essas duas relações. Então, observe aqui que a quantidade de calor vai ser diretamente proporcional ao produto da massa do corpo vezes a variação de temperatura. Porque nós vimos o quê? Nós vimos que massa e quantidade de calor são diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, aumento a outra. Variação de temperatura também vai ser diretamente proporcional à quantidade de calor, tá? Então, eu tenho essa relação aqui. Para sair dessa relação e virar uma igualdade, basta eu acrescentar uma constante. Então, está aqui, ó. A quantidade de calor, coloquei um sinal de igual e acrescentei uma constante. Que constante é essa? É esse Czinho, C minúsculo, tá? Então, a fórmula do calor sensível fica essa daqui, ó. Essa última aqui. Então, o que diz essa equação? A quantidade de calor sensível vai ser igual o produto da massa do corpo, uma constante e a variação de temperatura. Quem é essa constante aqui? Essa constante é uma constante muito especial, chamada de calor específico. Então, esse calor específico é uma constante. Se é uma constante, depende do material. Então, cada material, cada corpo vai ter um Czinho diferente. Um dos Czinhos mais usados, mais importante, é o Czinho, é o calor específico da água. Então, olha só, o calor específico da água vai ser igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O que esse Czinho aqui fala para a gente? Esse Czinho fala o quê? Para variar em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu preciso dar o quê? 1 caloria. Tá? Então, esse calor específico, ele vai mudar de substância para substância. Então, a água vai ter esse valor aqui. Tá? Então, o ouro vai ter outro valor. O cobre vai ter outro valor. E preste atenção, o Czinho da água vai ser o maior valor que nós vamos utilizar. Então, todas as outras substâncias terá o calor específico menor do que 1. E observe aqui a unidade. A unidade, ela não está no sistema internacional, porque no sistema internacional a unidade de calor é o joule, e aqui nós estamos usando calorias. Então aqui nós vamos usar bastante uma unidade que não está no SI, tá? Que é o calorias. É uma unidade bastante usada no nosso dia a dia. Então preste atenção. O Czinho da água, o calor específico da água, vai ser o quê? 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? E cada substância vai ter um Czinho diferente. E a quantidade de calor sensível vai ser dada por esta equação aqui. Quantidade de calor sensível é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Observe que
nós só vamos usar essa equação, a equação do calor sensível, para calcular a quantidade de calor cedida ou retirada de um corpo, e esse corpo vai acarretar apenas uma variação de temperatura nesse corpo. Tá? Esse corpo não pode mudar de estado físico. Se esse corpo mudar de estado físico, é um outro tipo de calor que nós vamos ver na próxima aula. Então, aqui vocês precisam memorizar isso. A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor dada a um corpo ou retirada de um corpo para apenas variar a temperatura do corpo. Tudo bem? Isso é importante. Aqui que eu tenho uma tabela do calor específico de alguns corpos. Então, observe aqui, ó, da água, eu tenho o calor específico em unidades Joule por quilograma vezes grau Celsius, e eu tenho unidades de caloria por grama grau Celsius. Isso daqui é o que nós mais vamos usar, ó, essas unidades que não estão no SI. Então, observe aqui, a água é igual a 1, o que? Calorias por grau Celsius. Álcool etílico, 0,58, e assim por diante. Observe que da água é o maior. Então, se você está fazendo o exercício e você encontrou o calor específico do cobre 2, então está errado. Porque o da água, em calorias por grama grau Celsius, é o que nós mais vamos usar. Tá? E a capacidade térmica? O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor sensível, presta atenção, que é necessário retirar ou fornecer para um determinado corpo e vai acarretar apenas o quê? Uma variação de temperatura nesse corpo. Então, olha só, cuidado aqui. Hein? A capacidade térmica eu vou representar com C maiúsculo. E o calor específico que nós vimos anteriormente é um C minúsculo. Cuidado para não confundir, hein? Então, capacidade térmica sempre com um C maiúsculo e o calor específico sempre com C minúsculo. Então, capacidade térmica vai ser a quantidade de calor sensível em função da variação de temperatura. Isso é a capacidade do corpo. É o quanto que eu tenho que dar de calor para um corpo para que esse corpo sofra uma variação de temperatura. Observe que eu posso mexer com essa equação aqui. No lugar do Q, eu vou colocar a fórmula do calor sensível. Quem é calor sensível? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, dividido por ΔT. Esse ΔT é dessa fórmula aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ΔT com ΔT. Então, uma outra forma de escrever a capacidade térmica é em função da massa do corpo e do calor específico. Observe que esse C aqui é diferente desse C aqui, hein? Esse C é maiúsculo, que significa o quê? Capacidade térmica. Capacidade térmica vai ser o produto da massa vezes o calor específico, Czinho. Tá? Então, a capacidade térmica eu posso escrever de duas formas distintas. Qual que eu vou usar? Você vai usar as duas. Vai depender do exercício. Se o exercício pediu a capacidade térmica e te deu a quantidade de calor e a variação de temperatura, você usa a primeira equação. Se o exercício não te deu temperatura, mas te deu a massa do corpo e te deu o calor específico do corpo, você vai usar essa outra equação aqui. Observe que o exercício ele pode te dar apenas a massa do corpo para você calcular a capacidade térmica. Por quê? Porque o calor específico, o Czinho, ele é tabelado. Ele não vai mudar. Uma vez que o Czinho da água já foi calculado como sendo 1 caloria por grama grau Celsius, a água sempre vai ter esse calor específico. É uma constante. Ele não vai mudar. Então, se você não sabe o calor específico, você pode digitar lá no Google calor específico do ouro e vai achar 0,031 calorias por grama grau Celsius. Isso daqui é uma constante. Então, a constante não vai mudar. Mas essa constante aqui, qual é a constante mais importante? A água. Então, o Czinho da água, o aluno tem que saber. Tá? Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Tchau, tchau.